Let's Talk, Clube Design Litoral Paulista. Nesta edição, como cenário, Ávila, ambientes pensados, a unidade de Santos, a convite da Cecília Andrade e naturalmente dos meninos da Ávila, a nossa querida Marília Costa. Você tá bom? Que delícia, que delícia te encontrar. É uma delícia falar para você. A gente adora conversar, embora a gente não se encontre tantas vezes, porque essa vida corrida maluca que a gente tem, né? Mas é sempre muito bom, né? Bom. Quando a gente se encontra. O objetivo de hoje é falar um pouquinho de parceria, falar um pouco das ações do Clube Design, até porque é um convite também do clube, não é? Certo. Um pouco da sua trajetória, a gente compartilhar um pouco com o nosso público, porque todo mundo às vezes olha o designer, ou a designer de interiores, ou o arquiteto, ou a arquiteta, né? E fala assim, a pessoa nasceu fazendo isso. Não, eu já fiz bastante pronta. coisa. Fiz bastante coisa. Você quer saber de tudo? Eu quero compartilhar com o nosso público para ver como é que as histórias acontecem e como a vida vai alinhavando as coisas, né? Verdade. Até a gente chegar, né? Porque eu diria que essa parceria que existe entre vocês duas vem de outro momento, Sim. É verdade. né? E que acaba chegando até aqui, né? E Por a uma gente... coincidência do destino, fizemos transição de carreira para a mesma carreira. As duas primeiras carreiras. E sem saber na época, né? A gente já criou uma sintonia tão boa naquela época, ela me marcou muito na minha vida. E aí fui reencontrá-la tantos anos depois. Pois é, e mais uma parceria. Que Agora legal. agora a gente está trabalhando juntos, de novo. verdade. Eu vou tentar ser bem breve, né? Na verdade, difícil eu ser breve, mas eu vou tentar. Na verdade, a minha primeira formação, eu fiz técnico em estética no Senac, aqui em Santos. E aí já comecei, eu tenho essa coisa, né, antes de me formar já começar a trabalhar. Antes de me formar já estava trabalhando. E aí eu era uma menina, não faz tanto tempo assim. E aí eu comecei a trabalhar com estética, me apaixonei. E aí fui fazer cosmetologia aplicada à estética, que foi muito legal. E aí trabalhei alguns anos na área da estética. E aí resolvi fazer outra coisa. Aí fui fazer faculdade de enfermagem. Também me apaixonei, eu sou assim, coração vagabundo. Mas tudo ligado a pessoas, né? Sempre ligado a pessoas, por cuidar, né? Que a gente, de certa forma, cuida mesmo de Pois é, pessoas. era isso que eu ia dizer, né? Todos os seus caminhos, no fundo, levam a esse cuidar de pessoas. verdade. Porque o design, a arquitetura tem muito disso. A gente cuida das pessoas de verdade. E aí eu fiz enfermagem, aí quando mexia muito comigo aquela questão de lidar com a doença o tempo todo, aí eu fui me especializar numa área que eu digo que é a área mais bonita da saúde, que é a obstetrícia. Então eu sou enfermeira obstetra. Eu trabalhei muito pouco na área e fui dar aulas, porque quando eu terminei a faculdade, logo eu fiquei grávida do meu primeiro filho e aí ficou difícil deixar, né? Então eu fiquei dando aula. Aí fiquei dando aula por alguns anos, eu tive um filho atrás do outro e depois veio o diagnóstico do meu filho mais velho, que é autista. E aí eu resolvi fazer um outro trabalho que era de ser mãe integralmente e dona de casa. E eu fiquei por 9 anos sendo mãe e dona de casa. E aí eu já não aguentava mais. Eu precisava fazer alguma coisa por mim. Aí eu falei, bom, vou fazer um curso para sair de casa, rotina, né? E para fazer a minha casa. Aí eu fui fazer designer de interiores, mais uma vez no Senac. Eu fui aluna do Senac de estética, dei aula no Senac de estética e fui estudar designer de interiores no Senac. E aí me apaixonei também, né? E antes de me formar já estava trabalhando. E agora eu acho que tudo bem, não quero mais fazer outro. Daqui a pouco fazer mais outra formação. Acho que não, né? Acho que vou continuar nessa, porque eu realmente gosto muito. E a gente trabalha muito mais, né? A gente fica naquela ilusão de que ser autônomo você vai trabalhar menos. A gente não trabalha menos, a gente trabalha muito mais. Mas a gente consegue conciliar a agenda, porque eu tenho um filho especial e ter um filho especial é para sempre sendo mãe de uma criança pequena. Mas aí pegando esse gancho de não parar de estudar, eu agora estou me especializando em neuroarquitetura. E eu vou nichar
para essa área de projetar para pessoas do espectro autista. Uau, Incrível, né? Incrível, Então agora já estou me aprofundando, estou indo para essa área. Não vou deixar de atender o público em geral, mas eu quero me especializar nessa área porque eu tenho em casa, eu vejo cada vez mais autistas e assim, eu achei muito interessante essa parte da neuroarquitetura para pessoas dentro do espectro Um autista. olhar especial para isso. Bem legal, Que legal, né? Eu acho que nós estamos num momento, né, de entendermos melhor a inclusão, não é? Sim. A arquitetura com outros aspectos. Lembrando, né, nós temos essas questões também, mas também temos o envelhecimento da sociedade, Sim, não é? também é uma outra onde coisa. a forma, a maneira como as casas serão estruturadas fica diferente. Você estava brincando agora, falou assim, eu quero uma casa térrea, porque pensando no futuro eu vou ter que subir escada. Exatamente. Então isso é muito real para um grande número de pessoas. Sim. Algumas pessoas saem das suas casas de 2 planos e tal, 3 andares, e vão para apartamentos, porque se tornam mais seguros. Sim. Em função de várias questões, né? Do que você tem uma casa. Você ter uma casa com 40 anos de idade, com família, é um outro movimento. Você ter uma casa com 80 anos... Sim, tem que ser tudo muito prático, Exatamente. né? Muito Então, acessível, muito à mão, né? É verdade. Então o design tem que ser pensado nisso, né? E hoje os móveis planejados, com a tecnologia que vem avançando, com a automação, tudo vem beneficiando esse campo, né? É verdade. Então eu ia até comentar, eu sou apaixonada pelo trabalho da Marília, principalmente porque ela sempre desenvolveu muito esse lado de design afetivo, né? Ela tem isso muito forte nos projetos dela, então todo projeto dela tem uma identidade. Claro, tem a identidade dela como designer, né? Estilo e tudo, mas ela pensa muito no cliente. Então o cliente, todo o projeto dela é único, sempre vai ter uma história para contar do cliente, alguma memória, e eu acho isso incrível. E a Ávila consegue participar desses projetos porque a gente tem uma fábrica que traduz isso em designs únicos, né? Então ela consegue desenvolver uma peça única, exclusiva para aquele cliente, para remeter uma memória ou algo que ele tinha numa casa antiga, né? Você consegue conciliar os dois mundos, né? Sim, a história e o projeto da casa nova. A gente acabou de fazer um projeto agora, foi bem interessante, porque os meus projetos, eles são para o cliente. O cliente tem que se enxergar naquela casa, ele tem que... E eu gosto de trabalhar com essa coisa da memória afetiva, e esse cliente, a gente trabalhou com cores diferentes, o quarto dele é muito diferente, né? Sim. E ele é do interior, e a família tem sítio. Então eu trouxe muito dessa coisa da ancestralidade dele para dentro da casa dele, e ele ficou fascinado. Ele disse que nunca imaginava que ele ia gostar de ter aquilo ali na casa dele. E ele viaja muito, e eu fiz uma galeria de quadros. Ele não queria TV no quarto, fiz uma galeria de quadros para ele em frente à cama, com fotos lá do sítio dos pais. Olha que coisa linda. E fiz uma parede toda de tijolinho mesmo, de verdade, não é papel de parede, tijolinho mesmo. Então ele falou que aquilo ali é uma conexão que ele tem mesmo com a ancestralidade dele. É bem legal isso. Veja, olha a vontade que ele tem de voltar pro lar, né? E se sentir aconchegado, entrar em casa e falar, estou no meu lar, né? A gente vê hoje alguns projetos meio genéricos, né? Porque aquilo tá na moda, põe aquilo para todo cliente, não é para todo cliente. Não. E eu gosto dela porque ela faz esse trabalho muito individualizado. O briefing dela, que a gente chama, né? As perguntas que ela faz é para entender, para conhecer esse cliente, para trazer algo realmente que seja dele, que seja único, né? Que ele se sinta em casa. Então, aliás, essa entrevista, o briefing, é fundamental para entender, né, todos os aspectos, né, que vão dominar esse projeto. É isso mesmo. O profissional, claro, vai ter a sua assinatura, sendo lógico de firmar isso, mas interpretar ou entender como essa pessoa vai viver, né, como ela vai usar a casa, esse quarto que traz memórias afetivas, não é? Esse design afetivo é hoje fundamental.
Aliás, até a Casa Cor esse ano teve muito isso. Sobre o tema, foi ancestralidade, isso, né? Trabalhar a ancestralidade, né? De presente ou agora. Qual é o meu legado? O que eu vou deixar? Não fugir das suas origens, né? Isso foi muito bonito, né? Foi linda, a casa estava linda. Porque brincou um pouco com a nossa maneira de enxergar um pouco esse universo. E é muito difícil hoje imaginar, né? A pessoa vai mudar para sua casa nova, ou quer atualizar a sua casa antiga, não é? É muito difícil imaginar fazer isso sozinho, né? Ainda bem, né? É preciso de um profissional, Sim, por mais que vai que te ajudar a interpretar tudo isso, não é? Por mais que tenha a tecnologia a nosso favor, né, que vem muito forte, tem inteligência artificial e tudo, o humano vai ser cada vez mais raro. Então esse trabalho, esse olhar que a Marília tem para o humano, quem é você, eu acho que vai ficar cada vez mais raro e mais evidente. Mas isso eu acho que eu ter estudado enfermagem me faz ser mais assim. Pois Que é. a gente nunca, eu digo para as pessoas, eu saí da enfermagem, mas ela não saiu de mim. Né? Não é porque eu mudei e fiz transição de carreira que as coisas mudaram. O meu olhar ainda continua sendo esse. Uma outra coisa que é bem legal também é essas formas orgânicas hoje. Pois é. Nós somos uma cidade que os idosos escolhem para viver. Certamente. E os idosos, hoje, a gente trabalhar com cantos arredondados, né? Faz muita diferença para o idoso que já tem uma dificuldade de mobilidade, né? As crianças especiais, né? As pessoas com portadores de deficiência como um todo, não só o autismo, mas como um todo. Então, assim, eu gosto muito desse trabalho. Né? E é muito interessante que essa coisa da enfermagem também me dá essa visão da importância da ergonomia, da segurança, para especificar um piso, para especificar uma textura, uma forma e um espaço, é bem legal. Cecília, eu acho que tem um aspecto bacana nisso tudo, não é? Quando a gente pensa nisso, nas formas orgânicas, cantos arredondados, algumas outras questões, o móvel editável, não é? Porque antigamente a gente tinha um quadradinho, né? Quadradinho, os bloquinhos, né? Bloquinhos, eu não tinha muito como mudar isso. Hoje não. E eu acho que hoje, quando a gente vem com a Ávila, ambientes pensados, eu gosto até dessa ideia do ambientes pensados, né? Isso é muito elegante, né? Não é só planejado, não é só planejado, ele também né? É pensado. Pensado é mais abrangente, né? Vai além do planejar, né? Isso acaba trazendo muito essas questões que a gente está falando aqui, né? Entender melhor como essa casa vai funcionar, como aquele espaço vai funcionar. É claro que a questão estética é fundamental, a gente gosta de coisas bonitas, gosta de coisas que funcionem, não é? Mas essa funcionalidade, a ergonomia, muitas outras questões estão ali, a gente nem sabe o que está acontecendo. É verdade. Por que esse meu bem-estar? É porque teve uma Marília Costa atrás, pensando, desenhando. O legal também é a gente promover sensações. Né? A pessoa, a neuroarquitetura, a gente traz essa coisa de você vivenciar experiências dentro da própria casa. Eu fiquei muito fascinada com aquele painel lá fora, depois vocês vão fazer uma imagem. Porque se você olhar para ele te transmite sensações. Não é uma madeira chapada que você está olhando, né? Então ele te dá, tem um magnetismo, né? Aquele painel. Ele tem movimento, né? Sim. Assim como a vida, ele tem movimento, ele sobe, ele desce. E a gente também quis fazer para remeter essa questão do mar, a gente está numa cidade litorânea, da marola, da onda. Então o movimento faz a pessoa, né, ter aquela inspiração. Muito né? lindo. Então a gente procura fazer móveis diferenciados para isso, para identificar a pessoa ali, né, para a pessoa se ver naquele ambiente, para a pessoa se sentir confortável, transmitir sensações para quem chega. Sim, porque é muito gostoso você olhar ali, né? E é muito bonito. E, além de ser uma peça muito bem feita. Sim, né? que é bacana, né? A Marília, ela põe lá no papel tudo que ela pensa e com certeza, por causa dessa fábrica que a Ávila tem, a gente consegue reproduzir. Não é toda a fábrica que consegue reproduzir tudo que o arquiteto pensa e planeja, né? Então, às vezes, o sonho vira um pesadelo, porque a gente concretiza o que a Marília imagina, idealiza para aquele local. Então, precisa dessa relação de confiança. Por isso que a gente fala em parceria, né? Ela indica o cliente porque ela sabe que a gente vai ser capaz de desenvolver aquele trabalho que ela planejou da melhor forma possível.
né? É verdade. Então, eu acho que essa parceria é muito disso. Os arquitetos que são parceiros nossos aqui gostam, os designers de interiores, todos os profissionais, porque a gente consegue realmente traduzir exatamente o que ele pensou para aquele ambiente. E elas têm muita calma, muita disposição. A gente não consegue. Ela não fala assim, não, nós não conseguimos. Não, nós vamos levar para a fábrica e vamos trazer uma solução. Sim. E a solução vem, né? É bem legal. Essa Porque parte os profissionais têm que ser inventivos e criativos mesmo, né? Sim. E colocar em saia justa, falou sério, né? Esse é o segredo. Inventei isso aqui, vamos achar uma solução. Esse painel foi um desafio. Esse painel, imagina, E não vamos é? lá, né? E a gente vai fazer. Isso é muito legal, isso é muito legal. E eu acho que o Clube Design, ele traz um pouco disso, né? O clube, na verdade, é para que as empresas, as pessoas, os profissionais se conheçam, né? E possam confiar uns nos outros de que aquele trabalho vai ser com excelência. Porque hoje em dia eu acho que o cliente, ele fica muito atento a isso, ele quer ser bem atendido. Aliás, ele só quer ser bem atendido, né? Que seria algo óbvio, mas hoje em dia não é. Ele sente uma carência de um bom atendimento, de um atendimento do início ao fim, de um pós-venda, de uma né? visita, Porque né? o primeiro atendimento, a maioria vai fazer bem feito, Sim. né? Porque as pessoas, o intuito é vender, mas o pós-venda é... Certamente, E certamente. você ter essa abertura, né? De chegar, não vamos resolver da melhor forma possível. Você nunca escutar um não, isso não tem jeito, não. A Cecília está sempre pronta para ajudar. O clube é uma chancela de qualidade, né? Sim. De qualidade de atendimento nos produtos. Eu acho que, de certa maneira, quando você faz essas escolhas, né, essas especificações, é importante, né, que nesse quadro, né, nesse composto que é... Porque a gente fica olhando assim, uma obra... Você vai ter quase 200 pessoas envolvidas na história. São muitos Como desafios. assim? É mais ou menos, se você pensar direitinho, é mais ou muita menos gente. isso, é muita gente envolvida. E se falha um, né, mexe com todo o resto. Então, quando é possível que tudo flua, né? É uma orquestra, né? É uma orquestra, exatamente. A gente está falando do sonho de alguém, né? Exatamente. É o sonho de alguém, de ter um lar, né? Quando eu contrato uma profissional e já idealiza aquilo, né? Eu quero ela porque ela vai transformar a minha casa num sonho. Então precisa ser algo realmente muito especial. Esse ano, falando do Clube Design, tem algumas inovações, não é? Nós temos então o projeto Jovens Profissionais. Sim, muito né? bacana. Que é muito bacana, vai trazendo, né? Eu não sou uma profissional jovem, mas eu sou uma jovem profissional. Eu ia dizer isso. Eu quero Eu sou ver uma você trazendo contextos, participando desse contexto. Além disso, vai haver premiação de projeto. Sim, que é muito. Que eu acho isso fantástico, não né? é só por pontuar, né? Mas assim, pelo reconhecimento do seu trabalho mesmo. Exatamente, né? exatamente. Eu acho que isso vai criar um movimento, cria-se um movimento diferente. Agora a expectativa até para o fim do ano, o Design Festival, né? Que agora era só Santos, né? Inicialmente Santos, aí veio a pandemia, não deu sequência, mas a nova sequência abre para Praia Grande, Santos, né? Guarujá, onde tiver uma unidade, né? Uma loja, um associado do clube, vai ter essa participação. Isso é muito legal, que é um movimento interessante, novamente para exercitar esse nosso acesso à cultura, a maneiras diferentes de pensar, não é? Eu acho que a expectativa é bastante grande nesse sentido. Legal. E o clube, assim, nós profissionais, quando a loja é credenciada ao clube, a gente sabe que foi uma loja selecionada, né? Certamente. Então a gente sabe que é uma loja de credibilidade. Isso nos dá muito mais tranquilidade de especificar nessa loja e trazer o cliente, né? É o nome do profissional que está envolvido, né? Vocês têm um nome a zelar, então a gente tem essa preocupação, né? Bem legal. Meninas, que delícia, adorei conversar com vocês. Faz um tempinho, a gente quer outras oportunidades. Quero super agradecer os meninos, né, que não puderam estar participando hoje, mas a Cecília representou muito bem, né? Obrigada. Cecília, Marília Costa, esse bate-papo delicioso hoje, compartilhando com o nosso público o nosso Let's Talk Clube Design Litoral Paulista. Direto aqui da Ávila Ambientes Pensados, a unidade de Santos, a convite então da Cecília Andrade, a nossa querida Marília Costa. Quero mais, hein? Prazer. Obrigada. É só chamar que eu venho.